Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos juntos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Eu escolhi hoje do livro Amor, Imbatível Amor, psicografado pelo nosso irmão Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, uma lição que traz como título Casamento e Companheirismo. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria de mencionar com relação ao ano de 2020, que foi um ano em que os núcleos familiares, por segurança, foram orientados ao isolamento social. Então, principalmente devido ao isolamento social, os casais precisaram conviver mais dentro dos lares, do lar de cada um. Então, essa lição que traz como título Casamento e Companheirismo vai ser muito importante para que possamos refletir sobre como nos comportamos no ano passado e o que nós precisamos fazer já para acertar o ano de 2021. É um ano que está começando agora. Então é mais um ano de oportunidades para que possamos acertar, para que possamos lá no final termos conseguido realmente avançar com relação à nosso próprio amadurecimento espiritual e moral. Casamento e companheirismo. O lar é ainda o santuário do amor, no qual as criaturas se harmonizam e se completam, dinamizando os compromissos que se desdobram em realizações que dignificam a sociedade. Por isso, quando o egoísmo derruba os vínculos do matrimônio, ou necessidades sexuais de variação, ou porque houve um processo de saturação no relacionamento, havendo filhos, gera-se um grave problema para o grupo social, não menor do que em relação a si mesmo, assim como aquele que fica rejeitado. Certamente, nem todos os dias da convivência matrimonial serão festivos, mas isso ocorre em todos os campos do comportamento. Aquilo que hoje tem um grande sentido e desperta prazer, amanhã provavelmente se torna maçante, desagradável. Nesse momento, a amizade assume o seu lugar, amenizando o conflito e proporcionando o companheirismo agradável e benéfico, que refaz a comunhão, sustentando a afeição. Em verdade, o que mantém o matrimônio não é o prazer sexual, sempre fugídio, mesmo quando inspirado pelo amor, mas a amizade que responde pelo intercâmbio emocional através do diálogo, do interesse nas realizações do outro, na convivência compensadora, na alegria de sentir-se útil e estimado. Então nós tivemos aqui nessa pequena leitura informações importantes que nós podemos sim fazer voltar exclusivamente para nós, para que possamos observar o nosso comportamento com relação ao nosso parceiro, parceira, e ver o que nós precisamos modificar. Nós estamos aqui sendo mais uma vez convidados à mudança. E essa mudança, ela só terá início se nós realmente tomarmos pé de onde estamos com relação ao nosso comportamento e principalmente com relação ao outro. Que muitas vezes, quando conversamos com pessoas, com irmãos nossos, percebemos que se a gente conversar separadamente, o que está presente reclama do que está ausente. E quando acontece a troca, o diálogo é o mesmo. Aquele que chega também vai reclamar daquele que está ausente. Mas será que os dois conversam um com o outro? Será que está havendo esse diálogo, tentando sempre fazer a reaproximação, aquela famosa poda de arestas, aquele ajuste na trajetória do casal? Então, uma lição simples, mas profunda.
Então nós precisamos pegar essas informações e verificar onde nós estamos com relação ao que foi mencionado. Será que nós estamos fazendo a nossa parte bem feita? Será que nós estamos culpando o outro pelos nossos insucessos? Ou será que estamos totalmente desconfortáveis dentro de um relacionamento? Estamos falando sobre isso com as pessoas que estão ao redor de nós, mas nós não tivemos ali a assertividade, a coragem de conversar com aquele que está ao nosso lado, que é justamente o pivô da situação que nos traz determinado desconforto. E às vezes esse desconforto ele é causado até por falta de percepção do outro, porque ninguém consegue saber o que se passa na cabeça do outro. Aquela questão da gente achar assim que o outro tem que se, como a gente diz, tem que se mancar e fazer o que eu acho que é interessante. Mas às vezes o outro não percebeu o que é interessante para mim. Eu preciso realmente externar, eu preciso conversar. Então essa questão, nessa lição que fala justamente de casamento e companheirismo, é justamente sobre isso que nós estamos falando. O companheirismo é justamente isso, é você ser companheiro, ser companheira, de conversar, de dialogar, nunca deixar acumular, como se fosse assim, a gente deixa acumular 10 erros para conversar. Aí quando vai conversar, naturalmente vai virar uma discussão, porque a gente tem a acusação 1, a acusação 2, a acusação 9, até chegar na acusação 10, para fazer para a pessoa. E a gente não sabe em que momento que nós vamos encontrar ali, em que estado emocional vai estar ali o nosso parceiro ou a nossa parceira. Então, às vezes, aquelas flechas que vamos disparar ali vão chegar nela no momento em que também ela não tem condições de receber toda aquela carga. E aquela carga chegando para ela, com certeza vai virar uma discussão, vão acontecer aquelas contra-respostas, né? E aquilo acaba virando uma coisa que não traz benefício nenhum para ninguém. Pelo contrário, traz a desarmonia para aquele lar. Então, que nós consigamos pegar essa lição tão simples que se chama casamento e companheirismo e consigamos extrair dela exatamente o que nós precisamos. Nós resolvemos, nós escolhemos nos casar, nós escolhemos ter uma companheira ou um companheiro para caminhar conosco nessa reencarnação. Então, se nós fizemos essa escolha, agora nós temos também que fazer com que essa escolha se frutifique, que eu promova o outro e que o outro me promova, no sentido de evoluir, que o que eu tenho seja interessante, o meu gosto seja interessante, mas que o gosto do parceiro ou parceira também seja interessante. Então, se a gente trabalhar sempre dessa forma, um preocupado com a felicidade do outro, as coisas vão se afunilar para um desfecho sempre feliz. Por quê? Nós estamos demonstrando o nosso companheirismo para aquele que está ao nosso lado. E fazendo assim, tudo tende a fluir de forma mais harmônica, mais amorosa. E nós vamos conseguir fazer o que é mais importante, pacificar a nossa casa. Nós vamos pasear com aqueles que estão conosco dentro do nosso lar. Nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, nós precisamos fazer isso. E quando passar essa lição que chegou para a gente tão forte, que nós não nos esqueçamos desses pontos, que nós sempre precisamos sentar como bons amigos e conversar. E através ali da conversa, nós vamos conseguir sempre chegar num denominador comum. Se não for naquela hora, vai ser no momento seguinte. O que não é legal de fazer é, como eu falei, deixar 15 inconformidades para sentar e conversar. Não. Se aconteceu, no melhor momento, com todo o companheirismo, com toda harmonia, com toda tranquilidade, falar que não achou aquilo legal e já conversar, já tentar pontuar. E aos pouquinhos as coisas vão se ajustando. Então que o nosso bondoso Jesus nos proteja, que os amigos da espiritualidade estejam na nossa casa, nossos mentores, nos ajudando nesse processo tão importante que é
o casamento e o companheirismo que nós precisamos demonstrar com aquele ou aquela com o qual escolhemos dividir o caminho. Que Jesus nos abençoe, despeça-nos em paz mais uma vez e muito obrigado pela oportunidade de servir ao Cristo. Que assim seja, graças a Deus.